uma pergunta que muita gente me pediu para te fazer, tá? Porque é uma das coisas, talvez, pelas quais você seja mais conhecido. Porque isso desperta dúvida, desperta curiosidade, desperta uma certa irritação por parte de outras pessoas que não compreendem bem, mas eu preciso te perguntar porque a gente está aqui, quer aprender, quer te ouvir, quer saber o que você pensa a respeito disso. Jesus como chave hermenêutica, Caio, o que é? Explica para a gente como você concebe Cristo como sendo o cumprimento de todas as coisas, se de fato é isso, e como nós poderíamos entendê-lo da maneira como você o entende nesse conceito de Jesus sendo a chave hermenêutica. Por favor. Eu sigo o que Jesus mandou que fosse feito. Ele disse que ele era a rocha que os construtores rejeitaram. E então eu já tenho essa deixa de que todos aqueles que chegam construindo coisas estão rejeitando olhar e se medirem pela rocha que me dá os parâmetros absolutos e que os construtores rejeitaram. Foi o que Jesus disse. E eu parto daí, de que a maior parte dos construtores não viram, não enxergaram. Segundo, eu olho para aquilo que se diz, que nós estamos erigidos sobre o fundamento de Cristo e dos apóstolos e profetas, sendo Jesus a pedra angular, pela qual todos devem ser medidos, os profetas, os apóstolos e todos os que vierem, devem ser balizados por essa pedra maravilhosa. E aí, além disso, eu vejo a relação de Jesus com os apóstolos, como era uma relação de ensino. E não é porque Jesus ressuscitou dos mortos, apareceu a eles e conversou com eles, que eles se tornaram infalíveis. A própria narrativa de Atos dos Apóstolos vai nos mostrando a falibilidade desses homens. Jesus manda irem por todo o mundo, começando da Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e eles não vão a lugar nenhum, criam uma bolha em Jerusalém, ficam se lambendo uns aos outros, e se sentindo, se medindo, e se achando já melhores e maiores. Era uma espécie de judaísmo mais elevado que foi sendo criado ali. O próprio Tiago, irmão de Jesus, se orgulhava disso. Falou a Paulo: veja, irmão, quantos judeus seguem e como inúmeros sacerdotes obedecem à fé. E aí, olha, para ele era um orgulho aquilo. Pedro se sentia liberto em relação a eles. Mas em relação a Paulo, ele estava anos-luz atrasado, como a gente viu em Gálatas, como Paulo se levanta e repreende a ele, e ao próprio Barnabé, que se deixou levar por aquela dissimulação judaizante, isso e aquilo, enfim. Eu olho, por exemplo, para Paulo, que é quem me ensinou sobre a chave hermenêutica. Eu aprendi com Jesus e vi a confirmação dela em Paulo, que diz que nele tudo subsiste, nele todas as coisas convergem no céu, na terra, debaixo da terra, visíveis e invisíveis, todas as coisas convergem para ele. Ele é a manifestação, como diz a carta aos Hebreus, a manifestação expressa, límpida, da cara de Deus, do rosto de Deus, do ser de Deus. Ele tinha dito: Filipe, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Meu Deus, Jesus mesmo disse isso, que ele era a porta, quanto mais a chave. A chave, então, meu querido, é uma coisa simples de entender que ele é a chave. A chave, meu Deus, que abre todas as coisas. Paulo diz
que nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento da ciência nele. Então, eu simplesmente não tenho dúvidas. E aí penso, e quanto mais eu penso, mais eu vejo as conexões. Essa semana eu estava conversando com um dos meus netos, que está fazendo 15 anos agora, está começando a se apaixonar por física, e por física quântica. E ele sabe que eu gosto, e começamos a conversar, e aí no fim eu estava falando de Jesus para ele, por que eu gostava tanto de física quântica, porque eu via Jesus trabalhar com a dimensão quântica o tempo todo, e usar ilustrações quânticas, e foi dando várias para ele, e ele foi ficando, eu disse, meu filho, vai fundo, que no fim de tudo, quando você chegar lá naquela partícula de singularidade absoluta, sobre a qual a física fala, você vai começar a ver um reflexo de Jesus, lá, do Cristo eterno, do Cordeiro, que não é um bichinho, é um amor que se entrega, invisível, que se doa e cria. Ele é imolado porque ele morre criando. E quanto mais essa semente morre criando, maior ela fica. É um princípio que Jesus ensinou, que caindo na terra, se não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. E Jesus é a manifestação desse Cordeiro que se entregou, de modo que Jesus, a chave hermenêutica, inverte a teologia toda. É por isso que é insuportável, porque a redenção passa a preceder a criação. A criação passa a ser uma decorrência da cruz eterna, do amor que se entregou, desse Big Bang de amor, que pode ser para além desse Big Bang medido a 14 bilhões e 500 milhões de anos atrás. A gente pode ter muitos outros Big Bangs universais, mas tenham havido quantos trilhões e quaquilhões possam ter havido, todos eles decorreram desse mesmo amor que se entregou, que se doou, desse Cordeiro, de modo que esse amor precede a criação. Só existe criação porque houve esse namoro do amor com o amor. E aí a criação é uma orgasmação sublime divino, maravilhosa, de modo que isso abre os teus olhos e tudo passa a ser de natureza espiritual, tudo passa a ter a digital da graça e do amor de Deus. Você não, quando você vê uma cobra comendo um outro bicho, você não vê o diabo se alimentando. Você vê o mesmo processo em razão do qual você também come todo dia. Você desdiaboliza a existência e você cristifica o olhar de todas as coisas. Ele não disse, eu não vou multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, porque tem 5 peixes aqui. Meu Deus, quem foi que pegou os 5 peixes? Não, faz parte. O peixe é o cordeiro que salva a minha vida. Cada um é cordeiro de uma outra dimensão. Ele é o alimento, né? Ele é o alimento, e tudo faz parte de um processo onde não existem ganhadores nem perdedores. Nós somos todos filhos de uma criação que deve ter agora, depois dessa consciência, o desejo e a noção de criar a emancipação de toda a criação, conforme Paulo disse em Romanos 8, a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós nos tornamos tão antropocêntricos que a gente diabolizou a Terra, desdivinizou a natureza e se esqueceu de que o Criador é Criador de tudo, não é só nós. De tudo. Ele criou tudo à nossa volta, né? E a gente ora de olhos fechados,
porque parece que a criação atrapalha. Exato, exato. Você vai para cima de um monte, com aquele céu maravilhoso, aí alguém diz, agora, irmãos, oremos e fechemos os nossos olhos. E o céu está ali gritando, proclamando a glória de Deus, e você não enxerga nada. Céus é a criação, todas as dimensões, não é apenas o pavimento celestial das nossas impressões. São todas as camadas dimensionais, o reino dos céus. Eu, por exemplo, com 13 para 14 anos, vi um objeto voador não identificado, junto com meu pai e 13, 14 amigos, num caminho entre Niterói e Itaperuna, onde eu ia jogar num jogo amistoso de futebol. E aí, no Dente de Leite, lá que eu jogava, naquela época se chamava assim, aquela garotada de 14, 15, 17 anos, aquele corpo futebolístico. Eu era louco por bola e jogava muito bem. Então, eu vi com meu pai, e eu perguntei em silêncio, todos nós, aquela coisa ali na nossa cara. Eu perguntei ao meu pai, que não era ainda uma pessoa convertida. Ele se converteu depois. Ou estava no caminho, no processo ali de começar a enxergar. E eu perguntei, pai, o que é isso? Aí ele falou, não é desta ordem de coisas. Aí a gente olhando ali, de repente aquilo fez e desapareceu. Aí quando eu tinha 19 anos, na Escola Técnica Federal do Amazonas, numa aula de física, de mecânica quântica e outras coisas, ouviu-se aquela gritaria, a gente correu para a janela, eu fiquei ao lado do professor de física, professor Bessa. E olhamos para baixo, aquela multidão gritando, olhamos para cima, tinha um pão de açúcar. Parado assim, tão lento, 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 que parecia estar parado na nossa cabeça. Com aqueles pontos de luz, parecia uma traça na cabeça da gente, imensa aquela coisa. Aí depois foi rodando, a cidade inteira viu. Nós éramos milhares vendo. Os jornais da época noticiaram isso para todo lado. Se fosse hoje em dia, teria havido milhares de lives ou de gravações, porque ficou ali à nossa disposição aquela coisa. Depois foi para cima do Rio Negro, meu sogro era capitão dos portos de Manaus, ele estava lá parado, com o binóculo dele, todo mundo olhando, sem saber o que era aquilo, até que aquilo fez e sumiu. Então, eu creio, porque eu vi. Eu vi. Eu não posso negar a minha consciência, a minha lucidez, nem o testemunho do meu pai, nem dos que comigo estavam, e nem depois da cidade inteira. Eu não posso negar. Agora, isso não está disponível para eu te provar. Eu, todavia, sei. Sei. E isso me serviu extraordinariamente em relação a Jesus. Eu não estava lá entre os que viram a ressurreição. Os que viram souberam. Eu criei no testemunho deles. Mas eu vi o que eu vi e serviu de convicção para mim acerca das coisas que a gente não viu. E eu quero ser crido nas coisas que eu vi, assim como eu creio nas coisas do Evangelho que eu não vi e que me foram testemunhadas por gente séria como eu, como meu pai e como todos aqueles que viram o que eu estou dizendo que juntos nós vimos.